esse silêncio interno, nessa conexão com o nosso coração, que possamos lentamente abrindo os olhos e que possamos nos conectar com a partilha que o Gaia vai trazer agora. Gratidão, Felipe. Gaia. Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. A nossa partilha hoje, ela se baseia numa expressão e numa visão que está contida nos Katha Upanishads. Os Upanishads são os textos finais dos Vedas, né? Depois que há toda a exposição de todas as regras, mantras dos 4 grandes Vedas, nós temos o Vedanta, que é a parte final, que são as reflexões filosóficas, né, que é a parte mais profunda. Né, e o Vedanta ele é composto basicamente dos Upanishads, que são em número de centenas, embora tenha alguns que sejam os principais. E um desses Upanishads, né, inclusive o nome Upanishad é muito interessante, porque significa você sentar-se diante de um mestre e abaixo dele para ouvir. Upanishads. E um desses Upanishads, que é chamado de, que é o Katha Upanishads, existe uma expressão que virou até um jargão aqui no Ocidente, né? Porque tem um momento, dentro dessa passagem, dentro desse diálogo que é estabelecido, né, que é dito o seguinte: é difícil caminhar sobre o fio de uma navalha. Do mesmo modo, diz o sábio, é difícil o caminho da realização. Ou seja, aqui a visão da sabedoria está nos mostrando que o caminho da realização, ele é tão difícil como caminhar sobre o fio da navalha. E por que é tão difícil caminhar sobre o fio da navalha? Por 2 pontos principais. Porque quando você está sobre o fio da navalha, se você tiver peso, você se corta. E se você não tiver equilíbrio, você cai. Então, veja, 2 elementos indispensáveis no caminho espiritual: ausência de peso e equilíbrio, equanimidade. É o famoso caminho do meio apregoado pelo Buda, Siddhartha Gautama. Ausência de peso. O que realmente pesa em nós? Não são os fardos físicos. O que nos traz densidade, que nos faz seres pesados, rígidos, é principalmente o construto de um ego, de um personalismo que se aparta da unidade com o todo.
E quanto mais egóico nós nos tornamos, mais pesado nós fazemos que a nossa constituição seja. Peso e densidade são fatores agregativos de um ego que se adensa. Nós podemos notar isso com muita clareza quando nós nos deparamos com pessoas muito egóicas, de um personalismo muito tirânico. Elas têm essa característica de serem duras, rígidas, inflexíveis, defensoras, às vezes com níveis de violência, de certos princípios, de certas ideias que elas querem que sejam preponderantes e que sejam aceitas por todos. Ou seja, são personalidades belicosas. Isso gera uma estrutura muito rígida, muito pesada. Então, obviamente, se você entra no caminho da realização com essa densidade, com esse nível de materialidade, porque o ego é material, né? O ego não é algo que é desprovido de uma densidade material. Você provavelmente vai se cortar, você não vai estar apto a caminhar por esse caminho. E se também você não é uma pessoa que superou os opostos, que não saiu desse jogo pendular, oscilante, entre as polaridades da existência, né? Ou seja, que ainda não teve um princípio de equanimidade, de equilíbrio, de discernimento, e que fica oscilando entre dia, noite, alto, baixo, bem, mal, masculino, feminino, né? Ou seja, se você não tem um equilíbrio, se você constantemente é aviltado e subjugado por circunstancialidades que te jogam de um lado para o outro, quando você adentrar o caminho da realização, provavelmente você não vai se manter equilibrado e vai cair. Então, essa visão do fio da navalha é uma visão muito poderosa, né? Inclusive, virou um jargão aqui no Ocidente, né? Nós falamos muito de caminhar no fio da navalha, quando nós vivemos situações difíceis, extremas. Existe, inclusive, um livro, né? É um livro muito interessante, nós já o lemos 2 vezes. Uma vez quando éramos bem jovens e bem recentemente, talvez coisa de 1 ano e meio atrás, nós relemos esse livro, que é um livro que se chama justamente O Fio da Navalha, né? O autor é Somerset Maugham, né? E esse livro é muito interessante porque ele conta a história de um jovem que participou da Primeira Guerra Mundial e viu todos os horrores das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E quando ele volta para os Estados Unidos, mais especificamente para Chicago, né, e ele vive aquele Chicago dos anos 30 ali, né, enfim, dos anos 20, aquela efervescência, né, e esse personagem que se chama, se não me engano, Larry, ele começa a perceber que não tem sentido essa vida que as pessoas levam, superficial, em busca de realizações materiais, de prazeres materiais, e ele simplesmente não vê mais sentido em absolutamente nada desses elementos tão presentes
naquilo que as pessoas julgam ser a realização. E ele deixa a noiva, deixa o trabalho, deixa inclusive a sua posição social e anda pelo mundo. Inclusive ele vai à Índia, fica um tempo na Índia, né? E depois ele volta e transita nesses meios sociais, mas a atitude dele era totalmente indiferente, totalmente não vinculada, nada o afetava. É uma obra muito bonita, né? E o autor, provavelmente ele fez um estudo sobre o Vedanta, porque ele usa justamente esse verso do Katha Upanishad, né, onde é dito que é muito difícil o caminho da autorrealização, como é difícil caminhar sobre o fio de uma navalha. E o que é o caminho da autorrealização, o caminho da realização? Na verdade, ali no Katha Upanishad está falando de moksha. Moksha é libertação, né? É quando você fica livre do aprisionamento às energias materiais. Moksha é um estado que você atinge em que você é liberto dos ciclos de reencarnações, né, dos vínculos às energias materiais, e você volta para um estado de pura consciência, de puro ser, né? Então é esse caminho para essa libertação final. Tanto que dentro do caminho óctuplo de Patanjali, nós temos, né, por fim, o Samadhi, e esse Samadhi leva a moksha, né, que é justamente esse estado de libertação, né? Então, todo o caminho espiritual teria que ser um caminho que visa esse estado final de libertação. Mas, por paradoxal que pareça, a maioria das religiões não visualizam essa possibilidade, muito pelo contrário, né? Elas criam um vínculo de dependência que mantém as pessoas presas a certos princípios, a certos ritualismos, sem fazer com que possa se visualizar essa possibilidade da autorrealização e da libertação. Então, o caminho espiritual verdadeiro é o caminho que trabalha profundamente com a nossa própria essência interna, visando esse estado de liberação final. Isso é moksha. Mas ele é difícil, segundo os Upanishads. Ele é difícil por isso, porque é como equilibrar sobre uma lâmina de uma navalha. Se você tem peso, você se corta. Se você não tem equilíbrio, você cai. E você está sozinho no fio dessa navalha. As pessoas, às vezes, vivem uma certa ilusão de que estar no caminho espiritual é cheio de luzes, cheio de visões maravilhosas, que nada de ruim vai acontecer comigo, né? É como se tivesse encontrado o paraíso na Terra. E o caminho espiritual, ele é desafiador, ele não é dessa visão triunfalista, essa visão de que você vai ver estrelas o tempo todo, luzes o tempo todo, seres de luz o tempo todo. Isso não corresponde. Poucos são aqueles que estão, de fato, qualificados para o caminho espiritual.
Para a religião, todos nós estamos, mas para o caminho espiritual, bem poucos. Porque a religião ainda é um fator externo, mas o caminho espiritual é um fator interno. É algo que se vive dentro do próprio ser, com o próprio ser, para o próprio ser, visando esse próprio ser. E é nisso que se distingue religião de espiritualidade. A religião, ela te prepara, talvez, para a espiritualidade. Ela tem seu valor, ela tem sua contribuição para a evolução humana, inquestionavelmente. Mas nem todo aquele que possui uma religião significa que esteja dentro de um caminho espiritual ou que vivencia a espiritualidade. Porque espiritualidade, ela sequer depende de uma religião. Ela depende de um estado consciencial, de uma capacidade de perceber quem sou eu, quem é esse ser que aqui está, vivenciando essa experiência existencial nesse mundo físico, nesse planeta que nós, humanidade de superfície, intitulamos de Terra. Entre tantos outros planetas, entre tantas outras possibilidades de existências. Então, os antigos rishis, os antigos sábios, aqueles que trouxeram os Upanishads, eles buscaram profundamente esse estado de conexão com o divino. Mas não é um divino que está fora. É uma percepção da divindade a partir da essência do próprio ser. E eles notaram, perceberam que esse caminho espiritual, ele exige de nós uma certa postura, além de uma certa predisposição, de uma certa firmeza, de uma certa coragem, de uma certa objetividade para que nós possamos, né, caminhar por esse fio de navalha. E aquele que atravessa o fio da navalha sem se ferir e sem se desequilibrar, esse alcança. A questão do equilíbrio, nós temos que ver isso de uma forma bem mais profunda e ampla. Aliás, o Buda histórico, Siddhartha Gautama, cuja história não é uma história para ser vista no nível da historicidade, sim como uma parábola daquilo que somos, do caminho que temos que percorrer. Toda a história de Buda, do Buda é muito alegórica, ela diz respeito à nossa jornada individual. Então, a jornada de Siddhartha Gautama para a realização, na verdade, é um símbolo, ou são ícones presentes na nossa própria jornada. Porque nós também precisamos fazer essa jornada. E Buda falava muito do caminho do meio, né? O caminho do meio é justamente esse ponto de equilíbrio que nos permite andar sobre a navalha, sobre o fio da navalha, né? Mas cremos ser válido que nós possamos trazer um pouco da história de Buda para nós entendermos o que é esse processo do caminho espiritual. Porque Buda não quis fundar nenhuma religião, nenhuma seita, nenhum dogmatismo. O que ele quis é levar os seres, as consciências, à percepção
de que sim, é possível atingir um estado de libertação, um estado de realização, que ele chamou de nirvana. E ele disse ser possível atingir o nirvana porque ele atingiu o nirvana. Então ele falava de algo que ele testemunhou, que ele vivenciou. Mas qual foi a trajetória dele para chegar a esse estado de realização? Obviamente que Buda caminhou sobre o fio da navalha, e como poucos. Buda, ele nasceu numa região onde hoje é o Nepal, né? E o pai dele era um grande rei, Suddhodana. Suddhodana era um soberano que era rei, regente de um reino chamado Kapilavastu. E esse reino de Kapilavastu era um reino muito grande, é um dos maiores reinos ali nessa região do Nepal, onde hoje é o Nepal, né? E o pai dele, né, era muito dedicado tanto à ordem regencial da vida material, como um rei, como também pelo zelo das coisas espirituais, né? E a mãe dele, Mayadevi, né, também era um ser especial. E quando o Buda nasceu, existem várias histórias sobre o nascimento do Buda, mas nós não vamos nos estender nisso. O interessante ali é que quando o Buda nasceu, foi chamado um grande asceta, que era um grande sábio, né, que era detentor desses conhecimento da astrologia védica, né? A astrologia védica é a mãe de todas as astrologias possíveis, né? E ela é muito profunda. Então, ele era um grande conhecedor da astrologia védica. Esse asceta, esse sábio, era chamado de Asita. Então, Asita foi chamado. E quando Asita leu o mapa astral daquela criança e viu aquela criança, ele disse para Suddhodana, o pai de Buda, essa criança, ou ele vai ser um grande rei, um grande governante que vai dominar quase o mundo todo, ou ele vai ser um grande renunciado, um grande asceta, um swami, uma coisa ou outra, porque ele nasce com a potência dos céus, dos deuses. E aí Suddhodana, o pai de Buda, não queria que ele se tornasse um renunciante, um asceta. Ele queria que ele fosse o grande governante, o grande rei. Então, ele isola Buda, a criança, para que ela viva num mundo cercado apenas de beleza, de felicidade, né? Construiu 3 castelos ou palácios distintos, um para cada época do ano, e Buda cresceu, né? O Siddhartha Gautama, ele cresceu sem conhecer o que era a miséria, o que era a fealdade, o que era o sofrimento. Mas um dia ele quis sair do palácio e conhecer o mundo lá fora. E aí ele chamou o seu amigo Chandaka, que era também um cocheiro, né, que conduzia a carruagem, e pediu a Chandaka para levar ele fora do palácio. E aí começa a história, porque Buda levou a dedicar a sua vida a compreender isso que ele chamou das 4 nobres verdades. Quando ele saiu do palácio com Chandaka, primeiro ele viu um homem velho. Ele nunca tinha visto um homem velho, porque todos no palácio eram jovens. O pai dele só cercava ele de coisas perfeitas, coisas bonitas.
E aí ele pergunta a Chandaka, o que é isso, Chandaka? Aí Chandaka diz, isso é um homem velho. Um homem velho? É, meu rei, meu príncipe. Todos nós vamos envelhecer um dia. Não há quem escape da velhice. E mais um pouco mais à frente, Buda vê um homem coberto de chagas, né, doente, e pergunta a Chandaka, o que é isso, Chandaka? E Chandaka diz, ó, meu príncipe, isso é a doença. E o que é a doença? É algo que todos nós vamos vivenciar. Não há quem escape de adoecer. E mais à frente, eles veem um cortejo levando um corpo morto para ser cremado. E Chandaka pergunta, e Buda pergunta a Chandaka, Chandaka, o que é isso? Isso é a morte, meu príncipe. Todos nós vamos morrer. E Buda fica extremamente impactado com aquilo. Velhice, doença, morte. E um pouco mais à frente, eles veem um sadhu, que é um monge, um homem renunciante. E ele olhou nos olhos daquele homem renunciante, daquele sadhu, daquele homem santo, e viu nos olhos daquele homem uma paz, uma serenidade como ele nunca tinha visto em nenhum outro lugar. E ele pergunta a Chandaka, o que é isso, Chandaka? Quem é esse homem? Esse homem é um homem santo, esse é um sadhu. Né? Os sadhus são aqueles que realizam a essência do próprio ser. E Buda fica extremamente impactado. E a partir da percepção, da constatação de que existe velhice, doença e morte, e que também existe certos seres que estão num estado que parece transcender essas miserabilidades presentes na existência humana, ele decide por sair do palácio, né, e ele já havia casado, ele tinha uma bela esposa que chamava Yasodhara, né, e tinha também um filhozinho que viria a ser seu discípulo, né, o filho de Buda se tornou discípulo dele, que é Rahula, que foi um grande discípulo de Buda. E Yasodhara, muito bela, muito jovem, e o filho ainda recém-nascido, e ali ele vive o grande drama da vida dele. Ou eu fico cuidando só do meu filho, da minha esposa, que eu amo tanto, nesse palácio que dá tanto conforto, ou eu penso na humanidade como todo, que está imbuída de um sofrimento profundo. Será que eu tenho direito de me apegar apenas à minha esposa e meu filho, em detrimento de tantas as pessoas que estão em estado de sofrimento em todo o mundo? E aí ele toma a difícil decisão de deixar Yasodhara e o seu filhinho Rahula e abandonar o palácio para viver como renunciante. E aí começa a grande jornada, que vai levar a ele à constatação das 4 nobres verdades. E quais são as 4 nobres verdades que é a base do ensinamento budista? A primeira nobre verdade, a primeira das 4 nobres verdades é aquilo que é chamado de dukkha. Dukkha significa sofrimento. Ou seja, a constatação de que existe sofrimento no mundo, que as pessoas sofrem, que todo aquele que nasce no plano da existência, num veículo físico, biológico, num planeta material, está imbuído de certos sofrimentos. Que o sofrimento é inerente à condição humana. Essa é a primeira grande verdade, perceber que existe o sofrimento. Isso é dukkha. Dukkha é a primeira nobre verdade.
E a segunda nobre verdade? A segunda nobre verdade é chamada de samudaya. Samudaya significa a percepção que Buda teve, Siddhartha Gautama, de que se existe o sofrimento, existe uma causa para esse sofrimento. Que o sofrimento, ele não é gratuito, ele não é fortuito, ele tem raízes. Se existe o efeito que é o sofrimento, há de haver uma causa. Então, o sofrimento não é um castigo de Deus, não é uma indiferença de Deus em relação à condição humana. O sofrimento vem de algum lugar. Ele tem uma causa. E eu preciso descobrir qual é essa causa. Então, a segunda nobre verdade é samudaya, ou seja, perceber que todo sofrimento tem uma causa. E se você descobrir qual é a causa, você pode anular o sofrimento. Que é justamente a terceira nobre verdade, que é chamado de Niroda. Niroda é a terceira nobre verdade que diz que se existe uma causa para o sofrimento, existe a possibilidade da cessação do sofrimento, do término do sofrimento, justamente a partir da compreensão da causa e da anulação das causas que geram o efeito do sofrimento. Então, Niroda, a terceira nobre verdade, é justamente a percepção de que sim, é possível vencer o sofrimento. Isso é Niroda. E, por fim, a quarta nobre verdade é chamada de Marga. Marga significa caminho, que é justamente o caminho para a cessação do sofrimento, que é justamente este caminho de andar por sobre o fio da navalha. Porque Buda viu que existe uma metodologia, existe um processo que, se for observado e seguido, te leva para fora do sofrimento. E te leva para fora de samsara, para fora das rodas de nascimentos. E esse marga, esse caminho, é justamente o que ele chamou de caminho óctuplo, né? Que nós não vamos falar aqui, porque senão nós vamos nos estender muito. Então, para chegar a essa percepção, Buda, primeiro, ele viveu uma vida de ascetismo extremo. Ele vivia numa floresta com alguns outros ascetas que ele se alimentava de algumas folhas que caíam da árvore. Ele chegou a um estado extremo de inanição que ele estava tão fraco, né, que ele, sentado à beira do rio, ele perdeu as forças e tombou, e quase morreu afogado, né, de tão fraco que ele estava. E quando ele conseguiu levantar, se recuperar, né, e naquele estado de inanição profunda, extremamente magro, né, apareceu uma jovem vinda da aldeia. Essa jovem se chamava Sujata. Aí Sujata oferece uma tigela de arroz doce para Buda. E ele, pelos votos de ascetismo dele, ele não poderia aceitar aquela tigela de arroz doce. Mas naquele momento ele tem uma compreensão que ele tinha migrado para um extremo que não era produtivo, que aquele extremo do ascetismo, né, da violência com que ele estava tratando a si mesmo para tentar atingir a iluminação, não era produtiva. E naquele momento ele quebra o seu voto e aceita a tigela de arroz doce que foi oferecida por Sujata. Né? E ele come o arroz doce. Isso faz com que os outros ascetas da floresta o desprezem, o insultem, porque ele tinha abandonado os votos de ascetismo. Por ter aceitado o arroz doce e por ter deixado uma mulher lhe tocar. Né?
ter tido uma interação com uma bela mulher, que era Sujata. Aí, nesse momento, aqui começa a história do caminho do meio. Nesse momento, passa um barqueiro e no barco vinha uma pessoa tocando vina, que é um instrumento musical de cordas, né? E Buda, olhando aquela pessoa tocando a vina, o instrumento musical de cordas, ele tem essa percepção do caminho do meio. Por quê? Porque ele percebe que, muito semelhante às cordas da vina, se elas estiverem frouxas, ela não produz o som. Mas, por outro lado, se elas estiverem muito tensionadas, muito esticadas, se você levar a um extremo, a tensão dessa corda, ela arrebenta. Então, ela tem que ter a tensão no ponto exato, nem muito tensionada, nem pouco tensionada, para que possa sair a afinação perfeita da nota musical. E aí ele percebeu, o segredo é o caminho do meio, é o equilíbrio. É justamente daquilo que nós falávamos, da necessidade do equilíbrio no caminho espiritual. Nós podermos sair desses extremismos. E naquele momento ele percebeu que o caminho é o caminho do meio, é o caminho de equilíbrio entre todas as coisas. E com isso ele foi para uma região na Índia que é chamado de Bodh Gaya, né? E ali, sentado debaixo de uma árvore que hoje é chamada Bodhi, e Bodhi significa consciência, ele sentou e dali não levantou até se iluminar. E tendo atingido a iluminação, ele pregou, né, ele compartilhou essa verdade do estado de libertação, né, porque Buda significa literalmente aquele que é desperto, até os 80 anos de idade. Ele desencarnou com 80 anos de idade por envenenamento. Ele aceitou um alimento que estava envenenado. Com isso ele morreu, né? Mas o ponto focal é essa história do caminho do meio. Por quê? Porque nós vivemos muito na polaridade. Tem essa história hoje da psicologia moderna que fala muito do transtorno bipolar, né? Que oscila, né, entusiasmo e depressão. Aí a pessoa oscila, né? Ela ou vive a fase desse entusiasmo, essa fase maníaca, ou ela cai na fase depressiva, né? Na verdade, todos nós somos bipolares, só que com certo equilíbrio que não nos permite ser considerados como portadores de uma patologia. Por que todos nós somos bipolares? Porque nós estamos oscilando entre polaridades o tempo todo, né? Nós adquirimos, desejamos algo, realizamos esse algo traz uma grande alegria que é momentânea e depois vem a frustração. Vem aquele estado de não completude. Então, o tempo todo nós estamos oscilando entre as polaridades. Nós somos muito parecidos com aqueles antigos relógios de parede, que tinha aquele grande pêndulo que ficava oscilando, né? Para a esquerda, para a direita, e nós somos assim. Nós vamos para um extremo com grande força, aí nós vamos perdendo energia, temos uma fase de paralisação e retornamos. E depois migramos para o outro polo, para
Se estávamos na direita, vamos para a esquerda. E ficamos oscilando igual um pêndulo mesmo. É uma consciência pendular. Isso está presente na nossa existência o tempo todo. Até mesmo nos sentimentos. A pessoa que nós dizemos mais amar é aquela que nós vamos um dia mais odiar. Quem nós temos mais afinidade é aquela pessoa que nós podemos vir a sentir maior repulsa. Né? Amor, ódio, bem, mal, virtude, pecado. Veja, tudo está polarizado. E nós ficamos nesse jogo de polarização. Eu cometo atos que dizem para mim que é pecado, me arrependo, volto, né? Aí vou para um estado de não pecado, de virtude, volto a oscilar, volto a cometer atos, e fico nessa gangorra, né? Que é uma gangorra que não te traz a paz, que não te traz a realização. Então, o caminhar no fio da navalha tem que ser daquele que saiu desse estado pendular, que percebe que o caminho do meio, que é o equilíbrio entre as forças opostas, que te dá a qualificação para você singrar essa senda da autorrealização. Tem uma passagem de Sananda Jesus que é maravilhosa, que fala sobre isso sem falar, que é justamente quando os discípulos pegam a barca para atravessar o Tiberíades, ou o Mar da Galileia, e tem uma grande tempestade. E o barco fica, né, ao sabor das ondas e do vento e quase naufragando. E eles sentem muito medo. E no meio daquela tempestade, eles veem Sananda Jesus vindo, caminhando por sobre as águas. Né? E Pedro, sempre Pedro, e Pedro diz para Jesus: ô mestre, se és tu, faça com que eu também consiga caminhar sobre as águas e possa ir ao seu encontro. E Jesus diz para ele: venha. E Pedro foca em Jesus, né? E desce do barco e consegue caminhar sobre as águas, mas olhando para Sananda Jesus. Mas chega um momento em que ele sai dessa posição central, dessa posição não oscilante, e ele olha para o lado. Aí, quando ele olha para o lado e vê o vento, as ondas, ele imediatamente afunda. E grita socorro, né? E Sananda Jesus vai lá, o pega, né? E coloca de novo no barco. Aliás, que pescadores que não sabem nem nadar, né? E é exatamente isso. Se você caminha focado na sua meta espiritual, na sua realização, e aconteça o que aconteça, não importa quais os ventos fortes a existência traga, que mar revolto que se levante contra ti, se você está focado naquilo que é o seu objetivo, o seu propósito, que é a realização espiritual, você não tira os olhos dali. Então não importa as tempestades que te atinjam, você afunda. Você mantém o equilíbrio. Você caminha por sobre o fio da navalha. Você tem o equilíbrio. Você tem a equanimidade. Porque o equilíbrio te permite vivenciar todas as coisas sem perder o seu centro. Tem pessoas que passam um período sem comer quase nada porque querem emagrecer. E depois comem exageradamente para compensar.
e vive oscilando. Tem pessoas que se proíbem de comer açúcar, passam um período longo sem comer açúcar, num extremo, e depois migram para o outro extremo, que se entope de doces. Isso acontece até com a sexualidade, porque nós não conseguimos realizar o caminho do meio. Até com a sexualidade nós fazemos esse caminho pendular ou esse estado consciencial oscilante, e somos como uma gangorra, indo, voltando. Então, esse caminho do meio, ele é muito precioso, porque ele nos salva dos extremismos. Todos os polos extremos são nocivos. Até água demais faz mal. Tudo tem que ser na medida certa, tudo tem que ser no ponto certo. Até mesmo a postura daqueles neófitos que ficam exageradamente apegados a certos caminhos espirituais a ponto de gerar um fanatismo, isso é nocivo. Aqueles que negam o mundo, achando que negar o mundo vai encontrar o caminho do espírito, opondo espírito e mundo, isso também é nocivo. Isso é polarização. E toda polarização, toda vez que nós migramos para os extremos, aliás, toda pessoa extremista, seja para uma polaridade ou para outra, ela é uma pessoa desequilibrada e perigosa. Todo extremista é perigoso, seja um extremista político, seja um extremista religioso, qualquer extremo é nocivo. Mas nós parecemos não conseguir ficar nesse lugar de equilíbrio, de equanimidade. Porque o caminho do meio, ele traz o princípio da imperturbabilidade. Eu não sou afetado por aquilo que está no meu derredor. As tempestades passam por mim, mas eu não oscilo. A minha casa pode cair, mas eu não caio. É justamente isso que é um dos fatores mais preciosos para aqueles que querem realmente trilhar o caminho da realização. E lembrando mais uma vez que o caminho da realização não tem nada a ver com religião, embora a religião possa ser um auxílio, possa ser um norteador. Porque todos nós, inevitavelmente, ao adentrar no caminho espiritual, na senda que leva à autorrealização, tenho certeza, vamos estar caminhando pelo fio da navalha. E aí precisa equilíbrio e leveza. Leveza, não ter peso. Tudo aquilo que pesa vai nos cortar. Nós temos quase que flutuar. E só é leve verdadeiramente aquele que está desprovido de si mesmo, do seu ego, do seu personalismo. Aquele que parece caminhar pelo mundo sem sequer tocar a terra. Esses são os verdadeiros sadhus. Esses são os verdadeiros seres do caminho, aqueles que vivenciam o princípio da autorrealização e da libertação de todos os sofrimentos. Gratidão.
Shiva Shambhu. Gratidão, Dayan, gratidão, gratidão. E aqui nós abrimos para os que quiserem fazer comentários, mais essa partilha que vai fundo, né? Vai sempre nos trazendo, naquele momento, os que estão conectados, obviamente, as reflexões. Aí, como sempre digo, parece que vem uma regressão aí da vida da gente, pelo menos nessa encarnação, e a gente vai se colocando, e se pontuando, e refletindo, e vai trazendo também as suas dúvidas, seus comentários, e assim, abertos para os que eles quiserem fazer. Peço licença, Com certeza, professor Falcão, bem-vindo. saudade. Estou vindo aqui de uma jornada não muito fácil, mas com muita saudade. Saudade das barbas brancas aí, desse meu irmão. Felipe, meu filho, acompanhei sua caminhada bem boa, né? E vibramos também pelo seu sogro, viu? E assim, ouvindo atentamente da metade da explanação do Gaia, parece que eu estava vendo desde o início, né? A história do caminho do meio, e quando ele aborda a história de Siddhartha Gautama, né? Toda essa trajetória, e aí eu faço uma reflexão dessa nossa caminhada ainda, né? Caminhada ainda cheia de percalços, de alguma forma ou de outra, mas entendendo que estamos na 3D, e a 3D não tem como você escapar dela. É passo de tartaruga, e os penduricalhos ainda carregando no lombo. A subida no monte não é fácil. O desapego também não é fácil. Aquela história que ele estava falando do Buda soltar sua esposa, sua filhinha. Eu posso dizer que eu passei por esse processo 34 anos e agora eu tento buscar essa história de resgate de minha filha. E olha que não era uma coisa comum, era uma criança autista, em grau severo. E eu estou me aprendendo de novo a ver aquela criança com 4 anos de idade e agora com 39 anos, mas me esperando com a idade de 4 anos. Na mesma posição de 4 anos, das nossas brincadeiras, do reencontro, não mais como uma criança, agora com a senhora. E eu digo, não posso medir a alegria e a felicidade disso. Eu não tenho como medir. Para mim é algo assim, se eu posso dizer que eu estou sendo abençoado, eu acho que nesse momento, essa curva lá no final da curva, eu estou achando que eu estou pegando o caminho do meio. Espero. Eu deixo um abraço afetuoso aí para Nair, essa minha guerreira, assim, carinho imenso dessa moça, várias jornadas aqui na Paraíba junto. Que bom ver você nesse grupo, minha irmã. Acompanhei um pouco também da luta da Verônica. Não deixo de vibrar, viu, querida? Você e seu filhinho tá aqui na caminhada junto, né? Saudade de vocês todos. E deixo aqui um abraço muito afetuoso para esses meus irmãos. A terceira visão ontem foi muito forte. Eu tive que sair para fazer outro trabalho na capela, mas acredito que o processo de vibração e essa onda de propagação da luz, não importa onde você está, nem o grupo onde está, nem o tempo, não interessa, porque a conexão não é na 3D, também na 3D, mas a conexão está bem maior, espaços bem mais alargados de amor, de paz, de harmonia. Então, meus queridos, para que um ser humanozinho, como diz aí,
torcendo pelo planeta, torcendo por cada um de nós e pedindo que breve nós nos encontremos. Paz e luz. E gratidão por ver esse grupo caminhar. Paz e luz, professor. Gratidão também. E Falcão, meu querido, eu sempre fico muito feliz quando te vejo. Você é realmente um amigo muito querido, né? Muito querido mesmo. E que bom que você está aqui, que bom te ver, né? E nós sabemos desses seus desafios, né? Desse seu momento. E receba, Falcão, todo o nosso carinho, todo o nosso amor, né? Você não está ausente de nós, né? Enquanto grupo, enquanto consciência grupal, em nenhum momento, né? Gratidão por você ser aquilo que você é. Gratidão mais uma vez, queridos. Passa a palavra para a Luciana Andrade. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Luciana. Eu queria tirar uma dúvida, assim, que eu acho que acontece com todo mundo, mas vou perguntar por mim. A gente sabe que, como foi usada a navalha, que a gente tem que ter o foco, né, dos nossos objetivos, do que a gente realmente quer como ser divino que somos. Mas o que eu percebo é que a gente, por mais que a gente tente manter esse foco, tem tantas coisas que nos cercam no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa mente, na nossa consciência, que insiste em tirar a gente do foco. Como que a gente trabalha isso? Ô, Luciana, minha querida, olha, eu vou deixar o Felipe te responder, tá bom? O Felipe vai te responder. Vamos lá, Felipe. Eu? Olha, dentro dessa questão, até na quarta-feira a gente trouxe um pouco dessa situação, assim, que às vezes a gente vai se colocando cargas na vida, própria questão realmente material, ao ponto de com um pouco que a gente não consegue dar mais conta daquelas situações ali. E, na verdade, realmente é uma questão de um desapego, é realmente conseguir trazer um equilíbrio dentro dessas situações, né? Então, na verdade, é a gente que se coloca ali. É a gente que se coloca nessas situações, é a gente que se coloca, né, esses pesos. Como foi trazido muitas vezes, a gente está dentro dessa existência aqui, a gente quer 2 carros, quer 2 casas, quer acumular coisas, quer deixar coisas para herdeiros, e na verdade a gente não se dá conta que a gente está só criando pesos em relação a isso. Então, como de repente lidar com toda essa situação? Hoje eu vejo, dentro da minha experiência, é buscar esse equilíbrio, é buscar esse centramento e se conectar com algo maior, que é dentro até do Bhagavad Gita, se chama, que ele traz como o retroagir, agir por algo maior. E aí, de repente, a gente consegue tomar as melhores decisões, as melhores atitudes, sem carregar alguns pesos. Claro, isso é um exemplo, mas a gente tem vários exemplos, até como a Sueli falou, que muitos daqui são terapeutas. Quão terapeuta a gente é ao ponto de, com um pouco de estar carregando pesos dos outros, fazer pelos outros, ocupar lugar pelos outros dentro de um sistema familiar. Isso tudo nos carrega, tudo nos traz peso. Então, quando a gente consegue estar num centramento, num equilíbrio, e eu falo por mim em relação a isso, eu consigo ter essa percepção quando eu vou para o meu coração. Quando eu me conecto comigo mesmo,
quando eu me coloco no meu lugar, isso eu consigo, de repente, dar um passo, estar agindo, sem estar trazendo uma sobrecarga. Hoje o Falcão trouxe um exemplo fantástico também. O que é para a alma dele é leve. Por mais que ele fale ali que a filha dele hoje é uma autista, que de repente fisicamente demanda todo um cuidado, todo um zelo, todo um preparo, mas pergunta para o Falcão se para a alma dele isso não é leve. Então, quando está dentro do nosso caminho, dentro da nossa trajetória, quando a gente está no nosso lugar, sem ocupar lugar de outro, sem carregar pesos de outro, é tudo mais leve. E às vezes a gente tem que realmente ir largando esses penduricalhos, às vezes que nós mesmos vamos acumulando, vamos colocando nas nossas costas. Então, é como eu percebo essa situação. E como eu disse, hoje o meu caminho do meio, o meu centramento é entrar para o meu coração, é dentro das minhas meditações, é buscar na natureza esse equilíbrio, ou buscar nos elementos esse equilíbrio e conseguir realmente estar dentro de uma trajetória de um divino arbítrio, e não de um livre-arbítrio, não realmente só da minha mente. Então, acho que, pelo menos, é o meu ponto de vista. Não sei se alguma outra pessoa tem algum outro ponto de vista. Tenho, se me permite, Felipe, se me permite. Veja, Luciana, e nós todos irmãos, o peso que eu coloco em mim. Ô, Kleber, que bom te ver, meu irmão. Estava pensando em você uma semana dessa aqui, nunca mais tinha visto. Então, veja, o peso que eu coloco em mim, às vezes a gente arrasta as nossas culpas todas e quer dar uma resposta salutar, tirando o peso da culpa. Quando a gente não tem culpa de nada. De nada, de nada, de nada. Nós chegamos aqui nus, sem nada. Ancoramos um corpo perfeito às vezes. E não importa se ele é imperfeito aqui, porque a consciência é perfeita. O problema é que quando eu quero despertar na consciência, eu quero fazer isso no espaço quando eu mesmo me condeno. Então, se eu me condeno, se eu me culpo, se eu tenho os medos, eu não me libero dos meus penduricalhos. Eu carrego o peso do mundo nas costas. O Atlas, né? Lembra? Então, veja, eu não quero ser o Atlas. Mas eu quero estar numa parte do mundo que eu preciso passar e aprender tudo que ele pode me dar. E o aprendizado é um exercício. Eu faço aprendendo e aprendo fazendo. E para isso eu não preciso de muita coisa. Eu não preciso de tantos compêndios, eu não preciso de tantas ferramentas pesadas, tecnologias avançadas, etc, etc. Porque tudo eu já tenho em mim. Tudo eu já trago em mim. Se eu tiver o exercício da paciência, se eu tiver o exercício da tolerância, se eu tiver o exercício da mansidão, eu chego ao estágio de alegria, de felicidade, ser feliz sem precisar da tal felicidade. E daí eu posso ser manso. Manso como a pomba, mas esperto como a serpente, para não pensar que é uma pomba lesa. E aí eu posso separar o joio do trigo. E nesse sentido, eu posso chegar na célula máter, que é o amor. O amor universal, o desapego. Se eu chego nesse estágio, eu não tenho mais peso nenhum. E só resta agora silenciar. Silenciar é você se ler-se em um. Não precisa do outro. A comunicação é interior. Então, essa fala do Felipe e o caminho, esse é o caminho do meio, para mim.
Você chega na iluminação, mas não é a iluminação você ser um ser iluminado, é você ser um ser lucificado. Acende a tua luz. Mas para chegar lá, tem que ser com humildade para ter a unidade. Não é possível chegar na unidade se não for pela humildade. Não sei se eu contribuí, Luciana, mas está aqui um pensamento do exercício que eu estou fazendo diariamente. Gratidão. Claro, todas as falas são importantes, todas elas trazem aprendizados para a gente através da experiência do outro. Afinal de contas, estamos no núcleo de ascensão vivencial. Vamos nós. Maria Luciane, depois Jorge Firman. Oi, boa noite, boa noite. Sueli, desculpa, foi você que falou agora por último, foi que eu estava de cabeça baixa? Falei Foi por você. último, passei Sim, a quem palavra foi? para você. Fui eu, passei a palavra para você, foi. É exatamente aí, e nesse ponto, né, eu acho que quando eu vi hoje, eu gosto muito, eu acho tão interessante, porque quando eu abro, né, assim, o Cesna, lá o grupo do Cesna, para ver qual é o tema, eu gosto logo de ver qual é o tema que vai ter nessa sexta-feira, né? Aí tava lá o fio da navalha, eu digo, poxa, né? Que fantástico, né? Já é assim, como que quando o Gaian citou o autor, né? Inclusive, eu nem sabia quem era o autor, mas desde a primeira vez que eu soube desse livro, dessa obra, que tinha uma obra, O Fio da Navalha, e sempre me chamou a atenção, mas eu nunca li, eu confesso que eu nunca li, mas sempre achei fantástico, né? Porque o que é o fio da navalha, não é isso? Mas, assim, o fio da navalha, o meu fio da navalha, não é isso? Eu preciso conhecer o meu fio da navalha, não é? Porque, veja bem, quando você... Aí, por que me chamou a atenção a sua fala final? Porque, assim, a gente vai ouvir as experiências, assim, eu não sei, tinha aqui escrito, mais 12 pessoas, não sei nem quantas pessoas tem aqui no grupo. Hoje eu almocei no Gosto Superior, que é um restaurante Hare Krishna, né, que tem perto do meu trabalho. E nós estávamos falando, assim, muita coisa do que se conversou aqui agora à noite, a gente conversou lá, não é? Porque a gente, que é a história do o eu e o nós, né? Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Então, que eu sinto que é uma maravilha nesse mundo, não é verdade? Então, muitas vezes a gente ou está se isolando demais, ou quer estar sempre no meio da multidão, sempre nos coletivos, né? Então, eu só me sinto eu se eu estiver dentro dos outros, né? Com os outros, né? E tudo mais. Eu não quero dizer, não sem julgamento nenhum, até porque eu já passei por isso, né? Então, principalmente na fase da vida, né? Patota, não é? Adolescência, não é? Então, eu estou no meu estudo hoje, eu estou no meu fio da navalha hoje, com a idade que eu estou, e eu passei um tempo, meu Deus, será que eu vou conseguir, né, ficar sozinha comigo? Eu admiro muito o Siddhartha Gautama, desde 15 anos, assim, que eu tenho uma atração de estar sabendo mais quem é Siddhartha, né? Eu acho que tem várias pessoas, vários homens, que as mães colocaram o nome do seu filho de Siddhartha. E eu conheço alguns Siddharthas, acho maravilhoso, né? A pessoa nascer e a mãe colocar o nome dele, assim, eu admiro muito. Mas o que eu quero trazer é que mesmo que a gente viva em coletivo, seja lá coletivo de mulheres, coletivo de homens, a gente jamais vai poder caminhar no fio da navalha dos outros. A gente escuta, né? Por exemplo, aqui o Felipe falou,
Falcão falou, a gente escuta, né? Escuta com atenção, com amor e tudo mais, pelo menos eu, né? Escutei com muito carinho, penso que é um desafio, como ele citou, não é? A menina dele com 4, hoje com 40, não é? 4 anos no tempo que ela teve, 4 anos, imagino que nem tinha esse diagnóstico, não é? Para essa situação que ela está, né? E como é que é num tempo que não tinha, e hoje, graças a Deus, a gente pode cuidar melhor, né, quando que manifesta, porque a gente tem nossas dispersões e nossas concentrações. Outro dia eu até estava vendo, eu digo, quanto de TDAH é que eu tenho na minha natureza, não é verdade? O meu grau de dispersão e o meu grau de concentração, né? Que, assim, é dito assim, todos nós vamos ter, que a gente não é eternamente concentrado, nem é eternamente disperso. Então, é uma forma também de desmistificar. É um defeito. Eu tenho uma amiga psicóloga, não é, que ela trata de pessoas com TDAH e ela coloca claramente, naturalmente. Então, como é que a gente também vai achar, ai, meu Deus, tem TDAH, o menino nasceu assim. Calma, vamos ver o que é, não é não? Não é o fim do mundo, não é? Tem várias formas da gente trabalhar concentração e dispersão. Então, o que eu queria finalizar era isso, né? Com essa abordagem linda, maravilhosa, que começa por esse mantra, que eu gostei muito, porque eu tenho o livro do Upanishad aqui, enquanto o Gaian falava, que ele relatava, o Vedanta, meu Deus, quanto tempo faz que eu não leio meu livrinho de Upanishad, tira lá da estante, não é? O quanto que eu estou distante disso. Então, assim, às vezes a gente está distante de uma coisa, está próxima de outra. A gente nunca vai estar perto de tudo, nem a gente vai estar longe de tudo. Então, faz parte, né, desse planeta que a gente vive. Eu procuro, assim, não me estressar, entendeu? Quando eu sinto que que ele citou aí no extremismo, se eu entro num extremismo, até assim, eu sou canhota. Então, aprendi muito isso com yoga. Não é, eu digo, bipolaridade, não é só direita e esquerda, e quando eu entro na bipolaridade para frente e para trás, né? Fica aquele bonequinho João Teimoso, não é? Então, a gente, poxa, se eu estou oscilando para frente e para trás, tem coisa que eu avanço demais, estou no futuro, tem coisa que eu estou pensando muito no passado. Tem coisa que eu estou na minha esquerda, tem coisa que eu estou na minha direita. Eu tenho que buscar onde? Tem os segredos, né? Os segredos de Deus. Eu gosto muito do Mahalila, não sei se vocês já ouviram falar, que é o jogo divino, né? Da Índia. Então, não sei se vocês já jogaram Mahalila, mas é fantástico, maravilhoso. Meu Deus do céu, quem foi que... Como é que é isso, né? Então, é que o divino, ele também tem os segredos dele para a gente descobrir, não é verdade? Nascer humano e descobrir o segredo divino, eu acho muito bom isso. Então, é nisso que eu quero trazer aqui, né? Assim, para ter muito... Eu, assim, no final das contas, dessa noite de hoje, eu digo, quero ter muita tranquilidade com tudo que eu ouvi. Porque nem Buda, que é Buda, Siddhartha, que é Siddhartha. Nessa história de hoje, emagrecer, deixar de comer, fazer os jejuns, espera aí, por favor. Os gatos estão virados aqui. Calma, minha gente, calma. Então é isso, eu vou finalizar, porque eu vou fechar a câmera também, tá certo? É isso, assim, a conclusão que eu tiro de hoje, né? Porém, tem gente que não tem coragem de se cortar com uma navalha, não é verdade? Tem uns que vão ter pavor. Então, como é que a gente vai pegar essa metáfora e trabalhar? Eu prometo a mim mesmo que depois de hoje eu vou me aprofundar sem medo, porque eu também estou nas minhas situações, nos meus balanços, não é? Nas minhas crises existenciais. E acho que essa noite de hoje vai me ajudar bastante. Parabéns mais uma vez. Gratidão.
Não Gratidão tenho nenhuma também. pergunta assim. Só tenho reflexão para fazer. Obrigada. Gratidão. Então, se não tem pergunta, eu vou passar para Jorge. Saudações, meus irmãos, boa noite. Saudações, Jorge. Obrigado, né, pela partilha, Ganha, muito sempre inspiradoras são suas palavras. E por mais que a gente pense no tema, né, como Maria falou aí, eu também fiz a opção hoje de olhar para a expressão e bater um papo com ela, né? O que é que o fio da navalha pode me dizer, né? O que é que aquilo reflete em mim? Aí hoje foi um dia de muitas elucubrações e a gente, quando vem para cá, a gente faz uma misturada, que de tão misturada das ideias, a gente acaba que alinha algumas ideias, né? Mas eu fiquei pensando sobre o fio da navalha, né? A mesma navalha que pode cortar um pescoço, pode matar um, é a mesma navalha que pode abrir um e fazer uma cirurgia, e salvar, né? Pode sarjar um edema, enfim, pode também curar. Né? Então, a forma como a gente usa o fio da navalha, a nossa intenção genuína é o que determina o quanto que aquilo pode ou não prejudicar, pode ou não salvar, pode ou não construir, né? E eu, continuando na minha elucubração lá hoje de manhã, eu estava aguardando o atendimento, no hall do plano de saúde, tinha umas 30 pessoas. E dessas 30, 25 estavam olhando para o telefone. Pela velocidade como elas passavam a tela, eu deduzi que aquilo ali era Instagram. Aí, eu não sou muito de Instagram, mas vira e mexe, estou lá no WhatsApp, né, do tipo, será que alguém mandou alguma coisa? Aí hoje eu disse, não, nesse fio da navalha eu vou ler. Enquanto está todo mundo ali, eu vou ler. Aí, abri a minha pastinha lá secreta do arquivo do armazenamento interno, na pastinha do Trigueirinhos. Né? E dos materiais que tinha lá, eu escolhi o livro Encontro Interno. Né? E nas leituras lá, foi uma parte que me fixou a ideia, né? Ele falava que, no fundo, o grande emissor de energia é a hierarquia. Né? É o cosmo através da hierarquia. Isso é a minha leitura, né? Posso até estar errado, mas foi o que eu entendi. Porém, o emissor da energia, que é a hierarquia, precisa de um veículo para que essa energia possa ser utilizada, né, ser dissipada. E eu lembrei até de uma casa velha. Quem já foi em casa velha sabe que quando a fiação é velha, é luz que pisca, é eletrodoméstico que esquenta, é chuveiro que explode, é casa que pega fogo. Então, se a fiação, né, não tiver preservada, você não tem o fluxo, né? E na leitura lá, Trigueirinhos falava que, assim como a hierarquia emana o fluxo de energia, nós somos o interruptor. Né? Então, para o fluxo passar pela gente, o interruptor tem que estar... Aí ele elenca vários princípios para que a gente tenha uma condição consciencial para que esse fluxo passe através da gente como interruptor e siga o caminho. Aí eu fiquei viajando, aí chegou a minha hora de ser atendido. A equipe de 2 pessoas que fazem lá os curativos são provavelmente evangélicas, porque todo o tempo elas estão ouvindo louvor. E eu até fico lembrando dos meus tempos de igreja batista. Né? E um dos louvores que me chamou a atenção foi dizendo, assim, de forma resumida, que o indivíduo tem que aguardar que o Deus Todo-Poderoso opere na pessoa, trazendo maravilhas para que a pessoa possa seguir. Aí eu fiquei pensando, mas acabei de ler que eu sou o interruptor. Né? Aí vem o louvor e diz que Deus opera através da gente. E eu me vi numa situação
eu sou um interruptor como um ser que tenho uma intenção genuína de me auto-perceber, de me auto-policiar nos meus pensamentos e sentimentos, para que eu possa ser um canalizador da energia da hierarquia. Aí eu ouvi o louvor, e o louvor me deu, eu posso estar até julgando aqui, e o louvor me trouxe a ideia de passividade, onde eu apenas fico parado aguardando que a bênção chegue. Aí eu fiquei naquela eu não quero ser esse ser passivo, eu prefiro ser o interruptor. Aí eu comecei a viajar em que estratégias eu usaria para ser o interruptor. Aí terminei a minha elucubração nesse sentido eu não quero estar no fio da navalha, porque ela pode me machucar, e eu prefiro pender para o lado de ser interruptor. Mas aí, ouvindo a partilha do Gaian, disse, não, peraí, mas eu posso continuar no fio da navalha, eu posso ter o equilíbrio e, ora, ser o interruptor ativo, né, aquele que busca, que está sempre como é que eu poderia dizer, não satisfeito, né, e sempre buscando um aperfeiçoamento, uma melhoria, mas também eu preciso do tempo da passividade, para que essa energia do cosmos possa também operar em mim sem a intencionalidade, porque a minha intencionalidade, ora, pode estar equilibrada, mas ora pode estar influenciada pelo ego, que a grande maioria das vezes é exatamente o que acontece. Aí eu disse, eita, que o fio da navalha é danado, né? Acaba tem que tomar cuidado até com a forma como a gente reflete sobre a condição para não ser pego de surpresa. Então, eu trago essa reflexão e, ao mesmo tempo, como uma espécie de provocação-pergunta, para até que ponto vale a pena eu sair do fio da navalha e pender para um dos lados aquele ao qual eu mais vejo que me preenche, ou realmente eu busco manter-me no fio da navalha com menos peso, que é a limpeza do canal para poder a energia fluir, o interruptor, ou fico na navalha lá com esse equilíbrio entre essas duas vertentes. Com essa elucubração eu devolvo, ninguém me entregou nada, mas ele entregou a partilha, mas aí eu devolvo para o grupo para a gente refletir. Até que ponto ficar no fio, até que ponto pender para um lado ou pender para o outro. É isso. Muito obrigado por hoje e até a próxima, né, quarta-feira. Gratidão, Jorge. E aí a gente passa a palavra para Gaian, já que ele fez uma provocação na pergunta. E Jorge, meu querido, vamos lá. Você citou aí a questão das duas vivências que você teve naquele momento do atendimento, né? De uma visão do trigueirinho e a outra que vinha pelo louvor dentro de uma concepção evangélica, né? É muito interessante, porque isso que você fala da passividade, ou de ser um interruptor, ou ser o passivo, veja, as igrejas renovadas, ou seja, as evangélicas, né, desde Martim Lutero, John Calvino, quando se propõe essa reforma, as igrejas evangélicas ou reformadas, elas se fixaram muito no paulinismo, né? Aliás, todo o cristianismo ocidental é mais uma visão de Paulo do que propriamente de Jesus. Paulo ele preponderou até mesmo as percepções de Sananda Jesus. Então, hoje nós temos um cristianismo paulino e não jesuíno, e particularmente nas igrejas evangélicas. E essa visão que foi Paulo que trouxe da justificativa pela fé. Isso é ponto inegociável dentro de Paulo, que não importa os seus atos, não há nada que você faça que possa te salvar. A salvação vem pela graça. Entende? Então você tem que ter fé.
Se você acredita, você vai ser salvo. E basta acreditar. Basta você aceitar Jesus que você vai ser salvo. Esse é o princípio, que é a justificativa pela fé. Nós não estamos dizendo que concordamos com isso e nem estamos tecendo nenhuma crítica àqueles que são evangélicos. Ou mesmo católicos. Os católicos têm um pouquinho disso também. Nós só queremos mostrar que Jesus, ele não acreditava na justificativa por qualquer crença. Ele acreditava que nós somos os resultados dos nossos próprios atos. Né? Conhece-se a árvore pelos seus frutos, ou seja, pelo que se produz. Aquele que nada produz e espera salvação gratuita, acreditamos nós, está correndo um grande perigo, porque pode se decepcionar amargamente. Então, nós somos seres divinos colocados numa situação existencial e nós temos em nós todos os atributos divinos para responder proativamente à proposta da existência. Nós podemos ser interruptores o tempo todo, porque a energia passa por nós. Nós somos condutores energéticos. Todo o fluxo cósmico está presente naquilo que eu sou, naquilo que somos nós. Deus não é uma alteridade, não é uma personalidade distanciada. Deus é uma condição que eu posso manifestar através daquilo que eu sou, porque eu estou nesse fluxo. Logo, aquilo que eu determino acontece, mas eu tenho que determinar. Então, Jorge, eu não acredito muito na postura da passividade. Claro que isso é uma percepção minha que as pessoas não necessitam concordar, e nem devem. Tudo deve ser objeto de reflexão e análise. Porque se for assim, é muito fácil. Basta eu aceitar, basta eu esperar uma salvação que vem de fora e viver uma vida medíocre, né, cumprindo certos ritualismos. Né? Então, a minha particular percepção, ela está mais ligada ao que Sananda Jesus disse, e não propriamente Paulo. Né? Que é, você conhece a árvore pelos seus frutos. E frutos que não dá, árvores que não dão frutos devem ser cortadas. Ele falou isso. Da figueira que secou, porque ele pediu o fruto da figueira e a figueira não deu. E ele amaldiçoou a figueira. É lógico que isso é uma simbologia. E a figueira secou. Há uma distonia nessas doutrinas neocristãs que foram muito arbitrariamente postas. Eu acredito que se distancia um pouco do que é a visão de Sananda Jesus. Bom, mas isso é só uma percepção, que podem concordar ou discordar livremente. Né? E você fala do fio da navalha, né? Ora no fio da navalha, ora fora do fio da navalha. Jorge, se você parar para refletir, não há nenhum momento que você está fora do fio da navalha, mesmo que você pense estar. Não há um momento. Porque existir nesse mundo é ser desafiado o tempo todo. É caminhar sobre o fio da navalha. Por isso que nós devíamos pensar com carinho antes de ficar solicitando um processo reencarnatório, porque quando nós descemos ao plano da materialidade, nós corremos sérios riscos de nos perder ou
ou de nos embrenharmos mais ainda nesse cipoal de confusões e de sofrimentos que por vezes representa a vida material. Entende? Então, mesmo aquele que acha que está andando distraído pela vida, né, que não está preocupado com nada, ele, na verdade, pode estar correndo sérios riscos. E de não estar percebendo, de não perceber o quanto o propósito divino dele, que é o que interessa, pode estar em risco. E não tem como. Todos nós estamos caminhando sobre o fio da navalha. E se tiver peso, vai cortar. E se não tiver equilíbrio, vai cair. Não tem como escapar. Reflitam, apenas reflitam. Gratidão, viu, Jorge, meu querido. E quanto ao Trigueirinho, né? Trigueirinho, ele tem uma visão das hierarquias que é muito maravilhosa. Aliás, nós aprendemos com ele. Aliás, queria fazer até uma menção honrosa aqui, carinhosa, porque Maria Amélia, que está aqui conosco, que eu chamo carinhosamente de Mel, foi ela que me levou à Figueira, né? Eu conheci Trigueirinho e convivi um tempo com ele graças a Mel. A Mel também esteve lá, viveu lá, e ela trabalhava com as ervas, né, dentro do projeto de Figueira, né? Então, publicamente deixo aqui até minha gratidão a esse espírito lindo que é a Mel, né, que graças a ela que eu cheguei lá em Figueira e tive essa oportunidade de conviver e aprender tanto com Trigueirinho, né? Então é isso. Gratidão. Gratidão também, Ganha. Olha, tem duas pessoas. Ô, Luciane, eu ia pedir que você permitisse Maria Amélia falar, porque você já está, como você já teve um momento de voz, é que o seu nome, sua mão está... Ah, não? Então, abaixe, por favor. É que eu achei que você tinha pedido de novo. Então, me permita, Mel, por favor, pode falar. Eu vou ser breve também, por conta do horário, mas duas coisas que me vieram agora da fala, tanto de Gaia, mas quanto da fala do Jorge, ele citando o Trigueirinho, hoje passou um shortzinho curto do YouTube do Trigueirinho, que eu recebo diariamente, e ele falava da misericórdia divina. E ele só falou, assim, foi muito curtinho, ele falou, se é divino, você só tem que estar aberto que a misericórdia vem. Você não precisa fazer nada. Então, isso me lembrou agora, né, Gaia, falando da fé, da confiança, da entrega, né? Mas antes, né, isso me veio agora com a fala de Gaia, mas quando o Jorge comentou sobre o fio da navalha poder, quer dizer, essa navalha poder tanto cortar, quanto até fazer uma cirurgia, usar para algo do bem, me veio a carta da justiça. E eu até fui buscar aqui, né, assim, porque a justiça, ela versa no tarô, né, ela versa em três grandes pontos, né, são as decisões, são as nossas escolhas, né, o caminho, né, as escolhas que a gente faz, a verdade e o karma, que justamente são a conclusão, é o resultado dessas escolhas que a gente faz. E uma coisa bacana, que eu até fui buscar um material que eu tinha aqui dessa carta, que ela fala assim, né, após a verdade, né, após você ter feito uma escolha, caminhado, a justiça é essa carta das decisões sensatas e a busca dessa verdade dos fatos, mas após a verdade, que a justiça vai definir como que ela vai usar essa espada. Se essa espada vai ser um castigo, um prêmio, um ataque, uma proteção, uma defesa, apenas uma coisa é certa, é uma consequência. Então, é assim, me veio forte agora, porque a justiça, além, né, de estar com a balança, ela está com a espada. Então, é justamente o equilíbrio
né? E não ser pesado, a leveza desse caminhar nesse fio da navalha. Então, me veio ela pela fala do Jorge, pela questão dessas nossas escolhas, né? Porque as consequências que a vida vai nos trazer, que a gente vai estar recebendo diariamente em todos os atos que a gente faz, nesse caminhar no fio da navalha, é justamente dessas nossas escolhas e principalmente nessa verdade interna, né? Quanto mais autêntico, mais inteiro, mas esse caminho do coração que o Felipe sempre nos apresenta, nos traz ali para dentro, né? Essa conexão mais interna, eu acho que esses resultados, né, que esse caminhar vai nos trazer, vai ser menos, assim, a gente, aí vai ser, né, é um castigo, é uma defesa, né, um machucar, eu me cortei, opa, peraí, né, então, eu só queria trazer isso, é que me veio muito forte, eu até fui buscar, aí né, eu vi justamente a balança e a espada, eu falei, nossa, a leveza e o equilíbrio, então, era isso, minha contribuição hoje. Gratidão, Mélia. Gainha, quer fazer algum comentário? Rápido, sim, rapidamente. Nós falamos da questão da justificativa pela fé, mas a Mel trouxe um ponto que é importante. A graça divina existe, não é que nós estamos negando a graça divina, porque há momentos que, do mesmo jeito que a gente sobe para Deus, Deus desce até a gente, né? É uma escada de via dupla, mas você também tem que subir. Então, não é essa passividade que a graça vai vir como um milagre e você simplesmente não faz nada. Inclusive, para que aconteça a graça divina, e ela acontece, eu creio muito na graça divina. Você precisa estar preparado. Então, existe um trabalho que é feito com você mesmo, que é o trabalho do aquietar, do silenciar, do estar alinhado com as hierarquias, de estar no reto propósito, no reto agir. E aí a graça divina vem. Mas a graça divina, ela é gratuita, mas não é incausal. Ela depende de certas circunstâncias, sim. Entende? Não é uma coisa que eu estou andando pela rua e vai cair na minha cabeça com um vaso atirado do 8º andar de uma janela. Não é isso, né? Então, assim, não negando a graça divina, ela existe. E aqueles que vivem um estado de ascese interior, de preparação, eles estão constantemente sob a graça divina. E a graça divina faz aquilo que nós podemos chamar de milagre, né? Que é trazer tudo aquilo que é necessário dentro do princípio da justiça, né? E que lindo a Mel trazer a carta do tarô, né? A justiça, né? Que é justamente o princípio do equilíbrio. Nem muito esforço, nem muita ociosidade. Você tem que ter o ponto certo, né? Então, isso é que é difícil para a gente, esse ponto de equilíbrio, a balança, né? O equilíbrio. A justiça, ela tem uma balança na mão e tem uma espada na outra. Então, é muito simbólico isso, né? Aliás, todo o arquétipo do tarô é maravilhoso, né? É lindo. Então, é isso. Gratidão, viu, minha querida? Gratidão, Gainha. Queridos, nós já chegamos acima do horário e só gratidão. Eu queria só trazer uma observação que durante as reflexões, Gainha, que me veio, é que realmente o que importa mais é se despertar que nós estamos no fio dessa navalha, porque quando Jorge comentou, e você comentou depois, que a gente não caindo, a gente vai estar sempre no fio da navalha. Eu fiquei aqui, realmente, se a gente está no fio da navalha, cai para um lado para outro, já cortou, já se feriu, não tem opção, a opção é ficar. E aí, lembrando desse aspecto, né, que traz a questão da gente do despertar. E o que precisa para despertar não é perfeição.
mas é disposição. Eu acho que essa disposição é que é o mais importante. E a disposição, você está no fio da navalha e você não sabe para que lado vai, digamos assim, no aspecto, né, de estar em cima de um fio, você tem que olhar para dentro. E nesse olhar para dentro, você abre os seus olhos espirituais, enxerga a sua alma e ela toma a liderança. E aí está tudo certo. O problema é que a gente, ao invés de fazer isso, a gente vai para fora. E aí, nessa hora das confusões, é por isso mesmo que essa harmonização que Felipe traz, né, como o Mel falou, e eu também a concordo plenamente, faz exatamente a gente fazer naquele lugar que ele sempre diz, é um lugar seguro, é um lugar no meio do coração, onde você entra em contato com a sua alma. Quando problema é que a gente tem que exercitar esse exercício de voltar-se para si, voltar-se para si. A gente está sempre buscando fora as soluções, quando na realidade as soluções estão dentro. É isso, querido. Então, finalizando assim, agradecido pelo momento espetacular. Olha, encontrei uma palavra boa. Espetacular, divino e maravilhoso. E que a gente saia daqui, como sempre nós saímos, né, felizes, porque na realidade esse encontro é encontro de deuses. Então, nada mais do que perfeito. E tenha uma noite de paz e luz para todos. Um abraço a todos, um abraço, Caiane. Saudade do amigo. Breve conversaremos. Um abraço, Felipe. Tudo de bom. Um abraço aí para todos. Boa noite. Boa noite. Quem sai por último. A anfitriã sai por último. Abrir a sala. Um abraço, queridos.